Ô Eli, tá acontecendo uns negócios aqui no meu ensaio que tá me deixando assim já desconcertada. É uma risadinha sem graça na hora do ensaio, um cochicho que ninguém entende o que acontece, é um celular que não para nem no canto e nem no outro, eu já tô ficando impaciente. Se continuar desse jeito, vai ter uma hora que eu vou pegar aqueles celulares e... Tirar uma selfie com as irmãs, o que mais você poderia fazer? Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, tomara que vocês estejam bem. Eu sou Elinadab Alves e essa aqui é a nossa série de vídeos Perguntas Excelentes. Hoje eu vou responder a pergunta da regente Rosilda, que é de São Paulo, na cidade de Sudmenuce. Eu acho que é essa a pronúncia correta. Ela é da Igreja Pentecostal Alcançando as Nações e eu já aproveito, claro, para deixar o meu abraço para o conjunto de Círculo de Oração Lírio dos Vales, que é onde a nossa irmã Rosilda é a regente. Meus queridos, conforme vocês viram lá na nossa abertura, a Rosilda questiona essas questões que ficam acontecendo dentro dos conjuntos. Uma irmã que pega um celular e começa a olhar o WhatsApp, a outra que vai falar do vestido, a outra que quer falar da feira, e aquelas risadinhas, essas situações bastante incômodas em muitos conjuntos, e nós realmente precisamos encontrar alternativas para para acabar com esse tipo de coisa dentro dos nossos ensaios, porque isso só gera prejuízo, isso só gera desordem, não traz nada de benéfico. A primeira coisa que eu preciso que você que é regente entenda é que todas as pessoas, eu disse todas as pessoas, em condições mentais normais, conseguem cumprir regras. Por que eu estou frisando isso? Para tirar de você o direito de sair por aí dizendo que o meu conjunto é assim, o meu conjunto não cumpre regras, as irmãs do meu conjunto são assim. Não, elas não são assim, elas estão assim. Essas mesmas pessoas que na hora do ensaio conversam, atendem celular, consultam o WhatsApp, fazem conversinha paralela, se forem colocadas na frente de um juiz, não farão essas mesmas coisas. Lá elas conseguirão cumprir algumas regras. Se tiverem que fazer uma viagem, não perderão o ônibus. Conseguirão perfeitamente se enquadrar nos horários da rodoviária para conseguir chegar a tempo e embarcar. Ou seja, o problema pode não estar necessariamente nessas pessoas, nesses componentes. E a pergunta que vem é: Eli, mas se essas pessoas conseguem cumprir regras em outros lugares, por que será que exatamente no meu ensaio, por que será que exatamente na hora de eu passar a minha canção, essas pessoas não conseguem entender o que está acontecendo? Essa é uma pergunta interessante para ser feita. E para responder essa pergunta que é tão crucial para resolver isso, eu vou te dar 3 questões para você analisar. E eu posso garantir de olhos fechados que se as pessoas aí no seu conjunto estiverem se comportando assim, uma dessas 3 situações está acontecendo aí. A primeira coisa que pode estar acontecendo no seu ensaio é a inexistência de regras claras. Pode ser que as regras de chegar no horário, não usar celular, não conversar paralelamente, não fazer bochichos. Pode ser que essas regras estejam claras, mas na sua cabeça, na sua mente. E muitos regentes, ao terem essas regras muito claras na própria mente, acabam achando que é dever dos componentes saírem cumprindo essas regras, mas sair cumprindo algo que está só na mente dele. E para embasar isso, ele diz o seguinte: mas isso é uma coisa tão lógica, é uma coisa tão educada, é uma coisa tão fina que tem que ser assim. As coisas de Deus têm que ser assim. Concordo, mas tem que ser assim como? Quando você vai à rodoviária e compra uma passagem, o bilheteiro lá deixa tudo muito claro para você. Ele fala qual que é a companhia que você vai viajar, qual que é o horário, qual que é o dia, fica tudo muito claro na sua mente. Mesmo assim, você sai de lá carregando um papel e naquele papel todas as regras estão muito bem explicadas. Você acha mesmo que isso é à toa? Claro que não. Essas regras estavam muito claras lá na mente do bilheteiro, mas ele queria que ficasse tão claras para você que resolveu te dar um papel. Então, Rosilda, a primeira coisa que eu queria que você avaliasse é se existe aí no seu conjunto um instrumento que permite a visualização dessas regras claras. Eli, não entendi.
Quando o seu conjunto abre a pasta, além de encontrar canções, eles encontram ali as regras de como devem funcionar aquilo? Qual é o horário do seu ensaio? O que é permitido? O que não é permitido? Se isso não existir, apesar de serem coisas muito corretas, apesar de serem coisas esperadas, apesar de serem comportamentos educados, pode ter certeza que essas pessoas se sentirão convidadas a fazerem um pouco diferente desse esperado. Não porque elas sejam maldosas e pecaminosas e mais um monte de osas. É só porque está faltando nessas regras um cheirinho de oficialização. Aquela sensação que a gente sente quando recebe um papel e parece que dentro de nós aquele papel acaba valendo mais do que o que alguém disse. Então eu quero te convidar a pensar quais são as regras que precisam ser cumpridas dentro do seu conjunto. Pensou? Ok. Agora, por mais lógica que elas sejam, tira isso do seu pensamento e coloca isso num papel. Oficializa isso e mostre isso para o seu conjunto. Entregue isso para o seu conjunto. Isso parece ser um gesto simples, parece ser algo fraco, só que não é. Se eu te pedisse para ir na rodoviária comprar uma passagem por R$200 e o bilheteiro saísse dizendo para você: ó, tá tudo certo, já fiz aqui, tá tudo claro, eu sei que você precisa viajar nesse dia, você também sabe, e não te desse um papel, certamente você ia dar o grito: eu quero a minha passagem, eu quero as regras claras aqui na minha mão. É isso que está faltando aí. Eu falei que ia te dar 3 possibilidades que podem explicar o porquê que o seu conjunto está agindo dessa forma. Te dei uma e agora vou dar a segunda. Pode ser que o seu conjunto já tenha essas regras claras, as irmãs já viram, elas conseguem enxergar isso no papel, tá tudo certinho, tá claro para você, tá claro para elas. Mesmo assim, as maravilhosas continuam fazendo quase que por encomenda. Parece que elas começam a pegar da primeira e vai até a última fazendo exatamente o contrário. Se isso estiver acontecendo de forma sistemática, outra vez eu vou isentar o conjunto desse problema e vou trazer a responsabilidade disso para você como regente. Se você criou as regras, tá tudo muito claro para você, tá claro para o conjunto e tá tudo certo. Mas se você não tem um plano de disciplina para fazer essas regras serem cumpridas, pode acreditar, vai passar um pouco de tempo e isso aqui serão apenas frases soltas. Não pode, mas está podendo. Não devia, mas está devendo. Não era para ser, mas está sendo. Vai ficar um anguzão de caroço. Eli, não entendi o que você falou. Deixa eu te dar um exemplo na prática, porque aí fica bem fácil para você entender. Quando você vai à rodoviária, compra uma passagem e lá fala que o ônibus vai sair 10 horas. Se você chegar lá 10h37, você pode até fazer um passeio pelas lojas e ver outros guichês. Inclusive pode até dar uma passada lá no guichê e ver o que você vai fazer com aquela passagem. Porque o ônibus mesmo, minha querida, já foi faz 37 minutos. Uai, mas o motorista do ônibus não sabia que você ia viajar? Sabia, mas você não cumpriu a regra, ele foi embora e te deixou para trás. O que eu estou te dizendo com isso é que se lá no seu ensaio existe uma regra que não pode usar o celular, mas aí exatamente na hora do ensaio a irmã Trifênia resolve testar para ver se essa regra está funcionando. E ela vai delicadamente na bolsa, tira o celular, consulta o WhatsApp, verifica que acaba de sair uma saia com uma listra que está tão maravilhosa que vale a pena mostrar para a irmã Cristina, e agora aquilo já virou uma conversinha de duas. Se você como regente não tiver um processo de disciplina que seja capaz de interromper o não cumprimento dessa regra, pode acreditar que isso vai começar a espalhar. Daqui a pouco nós temos a irmã Trifênia no celular, a irmã Cristina vai confirmar também para saber se aquela imagem apareceu no dela também, ela vai mandar um comentário para outra e aquilo vai virar um buchicho, e depois, fazendo aquele exagero que só eu sei fazer, pode acontecer de alguém até aparecer no horário do seu ensaio para vender a tal saia listrada. Então é bom que nós tenhamos as regras muito claras, muito bem definidas, o que pode e o que não pode dentro do nosso ensaio, mas é bom que a gente também tenha claro o que a gente vai fazer cada vez que isso for descumprido. O que o ônibus faz cada vez que você atrasa, te deixa para trás. Simples assim. Oi, Eli, mas e se fosse você que estivesse ensaiando, como é que você ia fazer? Eu vou te dar um exemplo, mas é importante que você crie os seus e que você seja fiel a isso para o conjunto entender o que você está fazendo. Existe um gesto que eu faço e todo mundo já sabe o que é. É isso aqui.
Quando eu olho para o rapaz que toca o playback e faço isso aqui, ele entende que é para cortar na hora. Quando eu olho para a banda e faço isso aqui, eles entendem que é para parar na hora. Tô lá ensaiando e cantando e esforçando que tá uma maravilha. A irmã Trifênia resolve do nada abrir a bolsa e tira o celular e vai consultar o WhatsApp. Na hora eu esqueço de tudo que aconteceu, parece que me dá um apagão. Eu só faço isso aqui, a banda já encerra e o meu olhar não é nem para a irmã Trifênia, o meu olhar vai no celular dela. E eu fico estático olhando para o celular da irmã Trifênia. Todo mundo que está ali no ensaio percebe que aconteceu alguma coisa. E agora já não sou apenas eu olhando, já tem mais um monte de gente que levantou o pescoço para ver o que está acontecendo. E quando eu penso que não, aí o milagre acontece. A irmã Trifênia guarda delicadamente o celular e eu volto como se nada tivesse acontecido para dar continuidade ao meu ensaio. Sem precisar chamar atenção, sem precisar falar o nome dela. A vantagem disso é que da próxima vez que ela sentir vontade de tirar o celular da bolsa, ela vai pensar duas vezes. Mas pode acreditar, tem algumas que tiram 2, tem algumas que tiram 3, e na mesma quantidade que ela tira lá, eu interrompo aqui. Chega uma hora que isso fica tão cravado na mente dos seus componentes que eles desistem de mexer com o celular. Quer ver uma outra coisa que eu faço que é maravilhoso para interromper conversinha paralela? É quando eu tô aqui ensaiando com o conjunto e duas pessoas aqui na minha frente começam a conversar uma coisa que não tem nada a ver e dá risadinha. Então eu deixo o conjunto continuando a cantar e paro de fazer os gestos e me aproximo lentamente para eu entender o que está acontecendo, qual que é a conversa. E aí elas percebem a minha chegada e param de conversar. E outra vez eu não chamo atenção, eu só olho para elas e digo, não entendi nada, e continuo a cantar. Na próxima vez elas já vão pensar 2 vezes se vai valer a pena conversar, porque outra vez o meu ouvido santo vai chegar para tentar captar a conversa. É simples assim. Mas se isso acontecer 8 vezes no ensaio, farei isso 8 vezes. Se precisar interromper 10 vezes, interromperei 10 vezes, até que todas as pessoas entendam que naquele momento a gente tem um foco, a gente tem uma missão, e eu não permitirei que isso seja desvirtuado. Nunca. E para finalizar, a terceira coisa que pode estar acontecendo em conjuntos que passam por esse tipo de problema é quando o conjunto tem as regras criadas, o regente tem o processo de disciplina que garante o cumprimento dessas regras, só que depois ele mesmo acaba abrindo condições para fazer com que essas regras sejam quebradas. Deixa eu dar um exemplo. É muito comum a gente perceber a seguinte situação. O regente coloca lá o playback, o conjunto está cantando, beleza, eles estão ocupados, eles estão cantando. Daqui a pouco o hino finaliza. Na hora que o hino finaliza, ele não tem o que virá a seguir. O que vai acontecer quando aquilo acabar? Peraí, nesse ponto aqui está errado, vamos corrigir isso aqui. Olha, eu quero que isso aqui seja dessa forma. Ele não tem esse discurso para dar seguimento. E aí o que acontece? Terminou o hino e aí cria aquele buraco. E na hora que cria aquele buraco é automático, vai vir conversinha. Se você não tiver clareza do que fazer exatamente no momento em que a canção acabar, pode ter certeza, conta 5 segundos no dedinho e a primeira irmã já começa a conversar. E depois que a primeira começa, aí você já sabe como é que funciona o restante, né? Então é muito importante que você, como regente, esteja com seus ouvidos totalmente dentro daquela canção. Percebeu que algum ponto daquilo precisa ser corrigido? Pronto, chegou lá no final ou no momento em que você pediu para cortar, comece imediatamente a tratar daquilo que você quer corrigir. Comece imediatamente a reconduzir a atenção dessas pessoas para o ponto em que você quer. Porque se você deixar solto, é certeza, vai dar conversinha, tá bom? A observação desses 3 fatores é totalmente capaz de eliminar do seu conjunto qualquer tipo de coisa que seja diferente de um ensaio. Qualquer coisa diferente daquele foco que vocês têm. Você pode até de vez em quando dar umas desafinadas, você pode não saber dividir as vozes, você pode não saber uma série de coisas. Mas se você quiser conduzir um ensaio de forma clara, você precisa de ter regras claras, precisa ter um processo que impeça o descumprimento dessas regras e você não pode criar um ambiente onde as pessoas se sintam convidadas a descumprirem aquilo que foi combinado. Beleza? E de presente, deixa eu te dar uma dica que ajuda o seu conjunto a fazer isso com alegria. Dentro do seu ensaio, é necessário que se tenha um períodozinho de descanso. E nesse período de descanso, aí pode conversar, pode sorrir, pode olhar o celular, pode olhar o WhatsApp, mas se você determinou nas suas regras que são 10 minutos, ok. Ao final de 10 minutos, encerrou todo o processo de conversa, guardou o celular e nós voltamos ao mesmo ponto, seguindo
indo tudo como devia ser. Aí funciona super bem, tá bom? Rosilda, que é regente do conjunto Lírio dos Vales, a sua pergunta está respondida. E todas as Rosildas aí do país que estão passando por essa dificuldade podem parar para analisar isso. Ao contrário do que muitas pessoas esperam, a resolução disso passa muito mais pelo regente do que pelos componentes. Eu sempre digo que componentes são reflexos de regentes. E isso não muda. Meus irmãos, para ver respostas de outras perguntas excelentes, clique no link que está na descrição desse vídeo. Se você tem alguma dúvida e gostaria de vê-la respondida aqui na nossa série, envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp DDD 37 99993 7676 e é claro que eu vou fazer o possível para te atender aqui também, tá bom? Até a próxima, que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço excelente. Tchau!